Não, Trump não pode prender Alexandre de Moraes depois de tomar posse nos Estados Unidos. A afirmação foi feita pelo senador Marcos Duval durante uma live em agosto deste ano. O vídeo tem circulado nas redes sociais. O Trump já disse para o ministro, pro senador americano, Marco Rubio, já disse para ele o seguinte: olha, já pode avisar para os brasileiros, o seu relacionamento com os brasileiros, que eu já avisei ao Eduardo Bolsonaro que na primeira semana que eu assumi a posse como presidente dos Estados Unidos, a primeira coisa que eu vou fazer nessa semana é botar o Alexandre de Moraes na cadeia. Não há registro de que Trump teria, de fato, feito a declaração. Advogados consultados pelo Comprova classificaram a hipótese como absurda. Segundo o advogado Marcos Jorge, mestre em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, a legislação brasileira veda a possibilidade de expedição por parte de um presidente americano de uma ordem de prisão para um ministro do STF. O professor de Direito Internacional Ricardo Macau explica que, por envolver o pressuposto da soberania de Estado, para realizar uma prisão no Brasil, expedida por um órgão estrangeiro, é preciso que haja concordância das autoridades competentes brasileiras. Nesse caso, teria que haver uma decisão proveniente do judiciário brasileiro, disse ele. Citada no vídeo investigado, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos não pode julgar indivíduos, mas sim estados soberanos. Ou seja, a República Federativa do Brasil é que seria denunciada e investigada, e não o ministro Alexandre de Moraes. Contatado pelo Comprova, o senador Marcos Duval afirmou que suas declarações são baseadas em comunicações que ele tem realizado com membros do governo americano nos últimos 2 anos, por meio das quais ele tem feito reiteradas denúncias dos abusos e crimes cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes desde os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023. Notícias de hoje. Segunda-feira chega no Brasil a equipe de transição das embaixadas americanas, cuja rapidez assustou o Lulão. Correm informações de que eles trarão orientações e decisões já tomadas pelo Congresso americano, de que os vistos americanos dos togados e de alguns políticos já foram cancelados, e que o patrimônio deles nos Estados Unidos já foram confiscados por serem incompatíveis com o salário deles. Em breve virá ao Brasil um emissário do governo trazendo o comunicado sobre tudo o que foi confiscado. A Polícia Federal do Brasil foi notificada que em mais ou menos 15 dias chegam ao Brasil uma equipe de investigação da OEA e do Tribunal de Haia, para verificar em loco denúncias feitas contra autoridades brasileiras de violação de direitos humanos. Não sei se com tudo isto na cabeça deles, ainda poderão pensar em confiscar contas de brasileiros, porém não consigo pensar com a cabeça de psicopatas. Mas acho que, quando chegarem as equipes de investigação por aqui, previsto em 15 dias, fica mais difícil de isto ocorrer. É o que eu acho. Urgente. Vaza reação de Moraes sobre possível revogação do seu visto americano. A casa caiu. O Supremo Tribunal Federal está em pânico com o fortalecimento de Donald Trump e seus aliados, que já pediram o fim do livre acesso dos ministros do STF aos Estados Unidos. A jornalista Malu Gaspar, do Globo, revelou a reação nada tranquila do ministro Alexandre de Moraes, ao ouvir sobre uma possível revogação de seu visto americano. Tentando manter a pose, Moraes tentou disfarçar o incômodo e conversou sobre o assunto com colegas do STF, em tom de brincadeira. Mas será que alguém acredita nessa encenação? Fontes próximas confirmam que Moraes já teme a nova onda conservadora, que se aproxima com o retorno de Trump e seus aliados republicanos. O desconforto é tamanho que Moraes levou o assunto à sala de togas, discutindo com outros ministros as especulações da mídia sobre a possível impossibilidade de pisar em solo americano. Não é novidade que Alexandre de Moraes é visto com desprezo por muitos congressistas americanos conservadores, que enxergam nas decisões dele uma afronta à liberdade e um claro abuso de poder. Em setembro, uma carta assinada por parlamentares republicanos e enviada ao secretário de Estado Antony Blinken rotulou Moraes como ditador totalitário e exigiu o fim dos privilégios de visto para ministros do STF. Até agora, a pressão era contida pelo governo Biden, mas com Trump de volta ao poder, será cada vez mais difícil para Moraes escapar do escrutínio internacional. Ao que tudo indica, o sorriso irônico de Moraes esconde um medo real: a perda do apoio internacional que sustentava sua arrogância.
E com Trump novamente na Casa Branca, o STF não terá mais espaço para suas manobras autoritárias sem consequências. Moraes e seus colegas do STF podem muito bem enfrentar uma dura realidade, de que suas ações terão repercussões além das fronteiras do Brasil. Está claro que a era de impunidade dos ministros do STF está chegando ao fim. A matéria do New York Times já chegou dentro do Senado dos Estados Unidos da América e um assessor de um senador, não posso revelar porque ele pediu, porque vai entrar também em mais um relatório essa matéria do New York Times. Esse assessor me ligou porque ele sabia que eu trabalhava na revista Oeste e ele pediu mais detalhes. Foi quando eu contei, né, toda a história dos 6 gigabytes, aqui só encontramos matérias jornalísticas, então o senhor dá um jeito. E ele estava, enquanto eu falava com ele no telefone, ele estava exatamente com aquele relatório que veio da Câmara, da Comissão da Câmara, de 541 páginas sobre o Twitter Files Brasil. E diante daquele relatório, ele me fez algumas perguntas e quando eu respondia, ele falava it all makes sense now. Agora tudo começa a se encaixar, ou seja, às vezes eu sei que nós estamos diante de um cenário tão aterrorizante no Brasil, com toda essa batida totalitária do Alexandre de Moraes, e a gente fica esperando uma bala de prata, né? É o Elon Musk, é a Câmara Americana, é aqui, é ali, é o impeachment do Moraes, mas um grande quebra-cabeça está sendo construído para expor ainda mais o que está acontecendo e não apenas expor, medidas serem tomadas. Ele comentou também, ele que é um assessor de um senador, comentou também do projeto de lei da Maria Salazar, a deputada do estado da Flórida, uma das 3 signatárias do projeto de lei, que visa caçar vistos de censores. E ele disse que esse projeto também rodou o Senado, porque o nome do Alexandre de Moraes está ali naquele projeto como um dos censores. Ou seja, os americanos estão de olho não apenas para interferir, né, na soberania brasileira, mas para tentar colocar um freio exatamente nessa palavra censores. E aí, na nossa conversa, ele comparou Alexandre de Moraes, vejam com quem? Com Nicolás Maduro.